liberdade. Estávamos falando sobre liberdade, falamos sobre ser livre, o que é a liberdade que Paulo está tratando com os Gálatas, e ele continua tratando deste mesmo tema. Agora, como esta liberdade, ela se torna prática, como que ela se manifesta de uma forma prática? É uma coisa nós tratarmos de uma ideia, e é o que Paulo faz, ele trata da doutrina, mas agora ele diz como que essa doutrina vem para a nossa rotina, como que as nossas vidas, na prática, ela é transformada por esta liberdade. O que que acontece? Deus nos liberta para que a gente continue do mesmo jeito, a vida não muda, a rotina continua. O que que acontece quando nós recebemos, então, esta liberdade? Abra, então, a sua Bíblia ou utilize o seu bem-vindo ao culto e vamos à leitura. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão e facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto que antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela leitura, por sua palavra. Pai, somos completamente dependentes da palavra e somos completamente dependentes da ação poderosa do Espírito Santo. Não temos, Pai, condições nem mesmo de entender esta palavra, se não for através da iluminação que vem do Senhor. Então ilumine os nossos corações, ilumine nossas mentes, quebre nossos corações, converta nossos corações, que possamos, Deus, entender, Pai, como esta liberdade maravilhosa, como esta ação libertadora, ela transforma as nossas vidas. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Alguém aqui gosta de esportes de luta? Alguém aqui assiste? Gosta de assistir? Mais ou menos? Eu confesso que eu não sou um grande fã. Mas sexta-feira eu assisti uma luta boxe. Por quê? Porque talvez um dos maiores nomes desse esporte, hoje com 58 anos de idade, depois de 20 anos, iria voltar novamente para o ringue para poder lutar. E não lutar com alguém da idade dele, mas com um jovem de 27 anos. Esse cara é o Mike Tyson, um grande lutador, e ele entrou no ringue sábado já, pela madrugada, e me gerou curiosidade. Eu falei, como é que esse cara ele vai se comportar? Porque ele é um fenômeno, mas ele tem 58 anos de idade. Tá velho, cansado. Comparado a mim, ele está bem, né? Tá. Mas a questão é, o Mike Tyson perdeu a luta, não perdeu por nocaute, não caiu, mas assim, talvez não foi a luta que a gente esperava, aquela disposição, porque o imaginário, a mente vinha o Mike Tyson de 20, 30 anos atrás, com muita rapidez, com muita força. Mas quando eu estava pensando e vendo ali, eu lembrei de Gálatas, porque Gálatas está tratando de luta, de batalha. Você pode até não gostar desse tipo de esporte, mas você e eu, como cristãos, nós vivemos isso. Nós vivemos uma batalha constante.
E pensando ali, vendo a luta, né, vendo o combate ali, talvez 40, 50 minutos, quanto tempo esses homens levaram, né, quantos meses eles levaram para se preparar para aquele momento ali? Alimentação, treino, rotina, no mínimo, algumas coisas, né? Perseverança, disciplina, o desconforto, o cansaço, a renúncia, são características de qualquer atleta, né? Sem dor, a frase diz, sem vitória, sem ganho, sem dor, sem ganho. Essa é a nossa realidade, isso que Paulo está tratando aqui. Porque nós estamos em uma batalha, e eu sei que você já ouviu isso diversas vezes e talvez não consiga entender, né? Não tenha a dimensão do que nós vivemos. Talvez esta noite fique um pouco mais claro para você. Quando Paulo ele começa a tratar sobre liberdade, e ele diz que foi para a liberdade que Cristo libertou vocês, e ele começa então a trabalhar nos 12 primeiros versículos esta liberdade. Após essa liberdade, agora nós temos a possibilidade de guerrear contra o pecado. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas só podemos guerrear, só podemos dizer não, só podemos lutar contra os desejos ou as obras da carne, porque um dia Cristo nos libertou. Porque Cristo, como nós dissemos semana passada, quebrou os grilhões, nos trouxe liberdade. Essa nova vida, enquanto nós estamos aqui, vai também trazer a necessidade de disciplina, disciplina espiritual. Esta nova vida que nós vivemos vai trazer necessidade de treino, aonde nós treinamos através da oração e através do jejum, e esse treino precisa ser diário. Esta nova vida irá mudar a rotina da nossa vida. Esta vida em Cristo e essa liberdade muda a nossa rotina. Talvez se em algum momento, se você não era um cristão e se tornou um cristão, o domingo era um dia seu. O domingo você fazia o que você queria. O domingo você se esgotava durante o dia, porque à noite você iria deitar, ligar a televisão, assistir alguma coisa e se preparar para a próxima semana. E agora não, isso já mudou sua rotina. Por quê? Porque você, como cristão, entende que a coroa, a cereja do bolo é o domingo. É estar na igreja, estar em comunidade. Isso muda a forma como você enxerga a sua semana. Então a vida cristã, ela traz uma complexidade de novas atitudes, novos desejos. A vida cristã traz sofrimento, cansaço, fadiga. Vemos Pedro tratando do sofrimento abertamente, dizendo, olha, se nós sofremos porque somos cristãos, que bom que sofremos porque somos cristãos. Melhor do que sofrer como um bandido, um malfeitor. A grande questão, queridos, é que, comparado a uma luta, a nossa vida requer preparação, requer perseverança. A nossa vida cristã, a nossa vida ou a nossa nova vida requer renúncias, cansaços. E nós temos vivido esta batalha, estamos nesse campo de batalha. E a vida cristã é assim. Após entendermos a doutrina bíblica ensinada por Paulo sobre liberdade é essa que, como eu disse, somente um filho de Deus tem. Agora o apóstolo vai tratar como crescemos em maturidade. Então você não recebe a nova vida para permanecer do mesmo jeito. Deixa eu te falar uma coisa. Se você olha para mim nesta noite e diz, eu sou um cristão, mas não há mudança na sua vida, não há transformação na sua vida, operada pela palavra de Deus, você precisa reavaliar essa declaração. E claro que eu não falo isso para de alguma forma você ficar aborrecido, chateado, mas porque é uma verdade. Porque nós não podemos, queridos, viver uma vida de engano. É perigosíssimo estarmos em uma igreja que diz para você o seguinte, está tudo bem,
Está tudo tranquilo, sabe por quê? Porque nós não estamos aqui tratando de coisas perecíveis, nós estamos aqui tratando de eternidade. O que nós tratamos aqui é eternidade, é vida eterna, é o encontro que nós teremos com o Senhor. E entenda, um dia você se encontrará com Cristo e você poderá ouvir dele: vinde benditos de meu Pai, ou então, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Os livres, os libertos, eles entrarão agora. Mas a grande questão é que aqui, o que mostra que de fato você recebeu essa liberdade? Maturidade, crescimento. Crescimento. Algo que nós entendemos. Nós estamos vendo ali o Gabriel. Gabriel, 2 anos. Quantos anos o Gabriel tem? 2? Gabriel tem 2 anos. E ele age como uma criança de 2 anos. Ele vai caminhar, ele vai correr, ele vai brincar, e daqui a pouco ele vai ter 4, 6, 8, 10. E quando tiver 10, vai chegar, vai sentar, vai pegar um celular. E quando ele tiver 15, 20, vai ser outra postura, 30, 40. Por quê? Porque nós entendemos crescimento. O que não pode acontecer? Que uma criança com 18 anos, 20 anos, tenha a mesma postura de um bebê de 2 anos. Se isso acontece, o que a gente diz? Existe algum problema. Existe alguma coisa errada ali. Se uma criança de 20 anos continua tendo as mesmas atitudes de um bebê de 6 meses ou uma criança de 1 ano, existe alguma coisa errada. A vida cristã é assim. Quando nós olhamos uma pessoa que é um cristão, ou se diz um cristão, mas ele continua sendo fofoqueiro, tem alguma coisa errada. Ele não tem compromisso com o corpo, tem alguma coisa errada. Ele não tem prazer em servir, tem alguma coisa errada. Ele gosta de arrumar confusão. Sabe aquela história? Eu nasci desse jeito, não levo desaforo para casa, tem alguma coisa errada. Ele não consegue ter comunhão, tem alguma coisa errada. Existem questões que precisam mudar. Existem problemas que talvez precisam ser investigados. Existe a palavra que precisa entrar nesse coração e operar mudança e transformação. Por quê? Porque a liberdade cristã aponta para maturidade. Ao ser livre, você nasce de novo. E ao nascer de novo, você precisa crescer. Você precisa amadurecer. Quantas vezes talvez você tenha olhado para um jovem de 18 anos e fala: cara, vira homem, cresce, cresce. É isso que nós muitas vezes pensamos quando temos comunhão com algumas pessoas que estão dentro da igreja. Você olha e diz: cara, cresce em Cristo, pelo amor de Deus. Não dá para nós trocarmos fraldas de bebês adultos, espiritualmente falando, dando uma madeira. Por quê? Porque a liberdade, ela aponta para maturidade, crescimento, desenvolvimento, responsabilidade, serviço, tudo isso. Como devemos então viver? Talvez essa seja a pergunta. Tá bom, eu entendi, eu sou livre em Cristo. Como nós devemos viver? Essas coisas nunca devem partir da nossa mente, tá, queridos? Nunca. A nossa mente, ela não está apta a criar essas regras. Por quê? Porque nós somos homens e mulheres pecadores. Por exemplo, o que a igreja espera? Eu sou membro da igreja ou pretendo ser membro da igreja. O que a igreja espera de mim? A igreja espera algo. Pacto de membresia. Toda semana a gente trata de um pedacinho dele. E você vê como que a coisa ela se ramifica? A igreja não espera somente que você venha aos cultos domingo. A igreja não espera somente que você sirva ao Senhor no templo. A igreja espera que você eduque o seu filho em casa, discipulando ele. Você entende? Como que as coisas elas assumem uma ramificação muito maior? Então eu preciso saber como a igreja espera que eu viva. O que a igreja espera de mim? Pegue o pacto de membresia. Está aí no seu bem-vindo ao culto, leia. É isso que nós esperamos. Como eu devo viver, então, tendo essa liberdade em Cristo? Paulo vai deixar para nós aqui, dentre outros textos que nós poderíamos utilizar, como Romanos capítulo 7, o próprio Paulo escrevendo sobre essa batalha entre espírito e carne. Nós vamos olhar para Gálatas. Em Gálatas, lá no início, ele diz o seguinte, que nós precisamos permanecer firmes. Então a liberdade, esta nova vida que nós temos em Cristo, ela é uma vida que é uma batalha, é uma luta, e é uma luta entre carne e espírito, e nós precisamos permanecer firmes. Falamos na semana passada que permanecer firme é uma expressão militar, então isso já mostra que está tratando de batalha, de guerra.
E o que significa, né? Combina a ideia de se manter alerta. Então, nesta nova vida, eu preciso estar alerta. Eu preciso estar atento. Também, ser forte. Porque se você é cristão há um tempo, você sabe que a sua força, a sua determinação, a sua fé será testada. Em alguns momentos você vai se sentir fraco, em alguns momentos a sua fé está vacilante, em alguns momentos você não quer vir à igreja e tem dificuldade de ler a Bíblia. Por quê? Porque nós estamos em uma batalha e precisamos ser vigilantes, nós estamos em uma batalha e precisamos ser fortes, resistir ao ataque, ser resistentes, resistir às pancadas, resistir às flechas inflamadas de Satanás, ter o nosso escudo, ter a nossa espada. Poderíamos tratar de Efésios também. A grande questão é permanecer firme, a se manter alerta, ser forte e resistir ao ataque. E diante disso, então, precisamos ter em mente que vivemos e crescemos à medida que lutamos. Você vive e cresce à medida que você luta. Entenda, na vida cristã, queridos, você não vai poder se esquivar da batalha. Você não vai poder covardemente se esconder o tempo todo. A batalha ela vai te encontrar, os problemas virão, as noites escuras virão, as tempestades virão. Isso faz parte da vida cristã e, por vezes, para testar o nosso caráter e testar a nossa fé. Então, Paulo diz, permaneçam firmes. Pare com essa ideia de, isso infelizmente a gente vê em algumas congregações, né, em algumas igrejas ou denominações, de olha, pare de sofrer. Não tem sofrimento. Vida cristã é coisa boa, é descanso, não tem sofrimento. Mentira! A Bíblia está dizendo que isso não é real, que é o contrário, né? Se odiaram o nosso Senhor, certamente vão nos odiar, vão nos perseguir. E a história da igreja, e a igreja neste mundo, em vários lugares deste mundo, mostra isso. Perseguição, morte, prisão. Vivemos num momento privilegiado, num país em que podemos ter as portas abertas. Podemos ter portas abertas. Podemos ter o ensino da palavra. Podemos louvar o Senhor, ligar o som, gritar a plenos pulmões, só Jesus Cristo é Rei. E nos deparamos com muitas pessoas que não se comprometem, não vêm. Você entende paradoxos, né? Visões que deveriam estar alinhadas, quanto mais liberdade, mais compromisso, mais fé, mais alegria. Não, é o contrário, né? Quanto mais liberdade, mais desânimo, mais falta de perseverança, falta de crescimento. Entenda, você vai passar por batalhas, dificuldades. E nessas batalhas e dificuldades você vive e cresce. Lutamos porque existe, a partir dessa liberdade, duas naturezas em nós. O nosso espírito, que recebe vida, que recebe um sopro de vida, e a carne. Durante a nossa caminhada cristã, nós vamos constantemente lutar, buscando andar pelo espírito e não pela carne. Uma das coisas que mostra quem nós somos é: eu quero andar pelo espírito. Eu quero viver uma vida que glorifique a Deus. Eu quero viver uma vida de maior conhecimento. Eu quero conhecer Deus através desta palavra. Isso marca a vida. E aí já começa a trazer para nós talvez alguns motivos para nós refletirmos e aplicarmos em nossa vida. Você ama a Bíblia? Você lê a Bíblia durante a semana? Deus, ele deixou apenas uma forma de nós conhecermos. Revelação especial. Conhecermos o Salvador. O Criador, a criação se encarrega disso. Eu lembro de uma vez ouvir o pastor Paul Washer dizer algo extraordinário. Imagine que você está trabalhando em uma empresa, certo? Você trabalha em uma empresa. E aí, o dono da empresa, ele vem e ele te entrega um livro. Não um livro pequeno como esse, mas um livro grande. 3.000 páginas. Ele bota aquele livro em cima da mesa, ele te chama e ele diz o seguinte: olha, nós queremos te promover. Você hoje ganha R$1.000, mas daqui a 6 meses
nós vamos fazer uma prova, e você vai fazer uma prova baseada nesse livro. E o seu salário vai sair de R$1.000 e vai para R$100.000. Nós vamos te promover. Mas você precisa estudar esse livro. E daqui a 6 meses você volta para fazer uma prova. Qual seria a nossa rotina a partir daí? O que nós faríamos com esse livro? Deixaríamos ele de lado? Ou nós iríamos comer esse livro, estudar, gravar? Porque eu tenho 6 meses. E em 6 meses eu volto, faço essa prova e a minha vida muda completamente. Você entende? Um paralelo a esta ilustração é vida eterna que nós temos. E o Senhor diz, vocês agora que têm a vida eterna, eu vou dar um livro a vocês, para que vocês me conheçam, me amem, me obedeçam. Aqui. Não é R$100.000, é vida eterna. E por vezes o que nós fazemos? Deixamos o livro de lado. Não lemos, não amamos o livro. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de gravar. Mas todos nós cantamos os últimos 3 hinos aqui, palavra por palavra. Não temos. Por vezes nós não temos amor. E por que nós não temos amor? Porque em nós habita espírito e carne. Uma oposição constante dentro de nós. O espírito que agora recebe vida e a carne. A carne que era soberana. A carne que comandava tudo. A carne que reinava. Nascemos em pecado e a carne está reinando até o dia em que Cristo alcança as nossas vidas. Até o dia que Cristo nos salva. E aí agora o Espírito tem vida. E agora nós somos livres para lutar contra a carne. E o que acontece então? A carne ela não perde e fica em paz. Ela não é neutralizada. A carne então se inflama para tentar tomar o controle novamente. Tentar controlar novamente. Por quê? Porque até este sopro de vida, ela era quem comandava. Quem comandava todas as coisas. Vivemos essa batalha, espírito e carne. Um grande perigo quando nós tratamos da batalha do espírito e da carne, é que nós somos tentados a encontrar algum tipo de equilíbrio entre carne e espírito. Dá para viver uma vida que agrade a Deus, mas também satisfazer alguns desejos da carne. E o grande problema aqui é que quando eu falo de desejos da carne, né, o termo não é esse, é obras da carne, porque existem desejos que nós precisamos satisfazer. Comer é um desejo, uma necessidade. Mas ainda assim, o comer, que é uma necessidade, pode se transformar em um problema. Quando? Quando comer se torna a alegria e o centro da nossa vida. Algo que nós precisamos descansar. Precisamos descansar. O descanso é necessário. O Senhor, inclusive, deixa um dia para descanso. Mas aí, quando o descanso se torna o centro e a necessidade maior da sua vida, isso se torna um problema. Você entende como é difícil? Porque coisas boas podem se transformar em obras da carne. Coisas boas podem se transformar em pecados. Paulo está tratando, somos tentados a encontrar um equilíbrio, a viver uma vida que agrade os dois lados. Isso é impossível. Carne e espírito são opostos. Literalmente, as obras da carne estão de um lado e os frutos do espírito do outro. Obras da carne e frutos do espírito são irreconciliáveis.
são inimigos, são opostos. Por isso Paulo vai afirmar, se o Espírito de Deus guia vocês, então não estão debaixo da lei. Você não vai conseguir trazer esta reconciliação entre carne e espírito. Quando Paulo trata da carne, óbvio que ele não se refere à nossa natureza física, mas ao aspecto do nosso ser que anseia, deseja o pecado. E deixa eu falar, todos nós vivemos essa luta. Ansiamos pecado de formas diferentes. Cada um aqui tem a sua fragilidade, a sua luta, mas ansiamos pelo pecado. Por quê? Porque a carne que habita em nós, ela deseja o pecado. Ela anseia, é disso que Paulo está falando. Quando ele fala dessa obra da carne, ele está falando da obra operada em nós, o desejo, o anseio pelo pecado. Espírito e carne vivem essa constante batalha. Para esclarecer essa batalha, pensando, podemos pensar no Espírito como o coração cristão renovado. Aquele coração que foi tocado pelo Senhor. E a carne é exatamente o pecado, o desejo, o anseio que habita em nós. O Espírito Santo nos alcança de uma forma sobrenatural quando Cristo nos encontra completamente escravizados ao pecado. Ele quebra então os grilhões, resgata as nossas vidas e começa a renovar, a transformar. É por isso que eu disse que se não houver transformação, amados, nós estamos perdidos. Agora temos uma nova natureza. E essa nova natureza, ela recebe poder para guerrear, para lutar. Não somos mais escravos. Nós agora podemos guerrear. Paulo, além de usar a imagem do espírito da carne, talvez para facilitar ainda mais, ele vai usar em Efésios 4, 22, 23, o velho homem e o novo homem. É como se existisse, um homem dentro de nós, uma mulher dentro de nós, e aí esse novo homem nasce através do sopro do Espírito, e agora esses dois homens estão lutando, o antigo Adão e o novo Adão, a carne e o Espírito, e podemos pensar e utilizar vários exemplos para mostrar essa batalha. Então, entendendo que nós vivemos esta batalha porque em nós habita carne e espírito, em nós habita o desejo de conhecer a Deus, de obedecer a Deus, de servir a Deus, de nos render a Deus, mas também o desejo de satisfazer a minha carne, o desejo por satisfazer os desejos da minha carne, buscar os desejos da carne. Nós vivemos esta luta constante. E aí nós pensamos, a natureza desta luta, então, o embate desta luta, qual é? Qual é a natureza, então, dessa batalha? Trata-se de uma batalha entre o desejo pelas coisas do Espírito e os desejos pelas coisas da carne. É uma batalha, qual desejo nós iremos satisfazer? E nós sabemos que o pecado está ali. E ele começa a ser gerado dentro de nós. E o Espírito, nosso Espírito, também está ali. É quase desenhos, que vão trabalhar o diabinho e o anjinho, cada um tentando influenciar para uma direção. Dentro de nós habita esse desejo carnal, dizendo, vai, pega, faça, satisfaça. Você vai se sentir bem. Você precisa disso. Mas também o Espírito dizendo, não precisa. Você tem tudo que você precisa. Você tem Cristo. Cristo é tudo que eu preciso. Nós cantamos aqui ainda agora. E esta é a natureza. Qual desejo será satisfeito? Desejo da carne é traduzido aqui, quando Paulo utiliza essa palavra, traduzida como desejo da carne, significa literalmente super desejo. Um desejo excessivo. Um impulso com o objetivo de dominar, de controlar as nossas vidas. Então, a carne, ela gera em nós um super desejo pelo pecado. Um desejo que nos domine e coloque ela novamente no volante. Por quê? Porque ela foi retirada. O Espírito está agora no volante conduzindo as nossas vidas. Mas o nosso Espírito,
soprado, recebendo o alimento, se fortalecendo pela palavra de Deus. E o que a carne ela faz? Ao nos fazer enxergar o pecado, ela deseja gerar em nós um super desejo, um desejo excessivo, para exatamente nos controlar, para exatamente tomar novamente o controle das nossas vidas. O principal problema que nossos corações têm não é tanto de desejar coisas ruins, mas o super desejo por coisas boas. Por isso que não é simples, querido. Viver e ser um cristão não é simples. Por quê? Porque se você está na igreja há pelo menos um ano, você é alguém que frequenta, você é alguém que está aqui, que participa, que aprende, você já tem conhecimento suficiente para saber, por exemplo, que você, enquanto homem ou mulher, não deve adulterar. Então, dificilmente vai haver esse desejo por adulterar em seu coração. Não, vou arrumar uma outra mulher na rua, vou arrumar um outro homem na rua. Uma coisa absurda. Ou então vou para um bar, estou aqui na igreja agora, mas vou sair daqui e vou para um bar tomar um porre depois do culto. Você não tem um super desejo por isso. Mas você pode talvez ter um super desejo pelo dinheiro, que é algo legítimo e bom, mas que talvez domine a sua vida. Ou você pode ter um super desejo por uma vida boa, uma vida com muitas posses, uma vida em que você olha para ela e fala o seguinte: os problemas desta vida não vão me atingir, porque olha o que eu conquistei, olha o que eu construí com as minhas mãos. Você pode ter um super desejo por conhecimento. E aí você fala: não, eu tenho que estudar, mas eu não posso ler a Bíblia, eu vou faltar. Por quê? Porque eu tenho que estudar, eu tenho que mais um diploma, mais uma pós-graduação, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, vou fazer um pós-doutorado. Um super desejo. Não são as coisas ruins, nós sabemos que não devemos adulterar, nós sabemos que não devemos viver embriagado, nós sabemos que não devemos nos drogar, nós sabemos dessas coisas. Mas também devemos avaliar, porque nós não devemos amar o dinheiro, nós não devemos amar a nossa família mais do que nós amamos a Deus, e por vezes isso acontece. Nossos filhos, por vezes, se tornam ídolos para nós. Nós olhamos para os nossos filhos. Eu lembro de há um tempo atrás, uma irmã perde um filho e ela diz: como que eu vou viver sem o meu filho? E, queridos, eu nem imagino a dor, né? Mas a grande questão é, e ela também já faleceu, está com o Senhor, mas a questão é, se eu penso dessa forma, eu não posso viver sem Deus, né? Eu lembro de um casal aconselhando, o rapaz saía de Balneário e ia para São Pedro, a mulher começando a passar mal. Eu falei: isso é um problema seríssimo. Por quê? Porque o seu marido é um ídolo na sua vida. Porque você imagina que se ele não estiver aqui e alguma coisa acontecer, acabou. E se ele morrer amanhã? Ah, pastor, que está? Mas e se ele morrer amanhã? O que acontece? Você se mata, você morre? Porque esse homem é um ídolo na sua vida. Então você entende como que as coisas boas, elas podem se tornar super desejos. Elas podem se tornar desejos excessivos a serem alcançados. Está muito entre os jovens, né? 1 milhão, eu não quero alcançar o meu primeiro milhão. Eu quero fazer 1 milhão. Super desejo por coisas boas. Ter dinheiro é um problema? Não. Ter posses é um problema? Não. Eclesiastes 5 vai dizer, né? Existirão homens que Deus dará riquezas, o dom de adquirir riquezas. Isso é dom de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado, porque coisas boas podem se tornar em armas da carne. E normalmente são essas as armas, né? São coisas boas que você olha e por serem legítimas você diz: qual é o problema disso? O problema é que talvez tenha tomado o lugar de Deus na sua vida. Seja o mais importante para você. Seja o centro da sua vida, das suas preocupações. Eu lembro que nós estávamos num pequeno grupo há uns anos atrás, e aquela dinâmica de abertura era o seguinte: se você pudesse colocar
o seu maior desejo na página principal de um jornal, que desejo seria esse? O seu maior sonho. Se você pudesse colocar o seu maior sonho na primeira página de um jornal, qual desejo seria esse? E aí a dinâmica, a gente compartilhava alguma coisa e depois vinha um comentário nessa dinâmica, né? Talvez este grande sonho seja o seu Deus, seja o que move a sua vida, seja onde você entrega todas as suas forças. É disso que nós estamos tratando. De satisfazer os super desejos por coisas legítimas, por coisas boas, que devem ser apreciadas, mas que não devem ser colocadas no lugar de Deus. Quando nós olhamos, queridos, para este super desejo, qual o objetivo dele? É lançar raízes profundas para controlar as nossas vidas. O pecado cria em nós um sentimento de que precisamos ter aquilo. É uma necessidade, a ponto de nós nos tornarmos dependentes disso. Eu preciso, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que avançar mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho. Temos que tomar cuidado com isso. Porque é aí que nós estamos perdendo a batalha. Não perdendo a batalha para coisas ruins, mas perdendo a batalha para coisas boas, que estão colocadas no lugar errado. Aqui aprendemos que não só a carne anseia por essas coisas, e ela gera em nós um super desejo, que pega coisas boas e legítimas e transforma em pecados, mas nós aprendemos também que o Espírito anseia por algo. Se a carne anseia por algo, o nosso Espírito também. E o que é? Jesus ensina que o Espírito, porque quando nós tratamos aqui de Espírito e carne, nós estamos falando do nosso Espírito, porque o Espírito Santo não batalha com nada. Vitória total. Mas o nosso Espírito tem batalhado todos os dias, alimentado pelo Espírito Santo. Então é ali que nós vamos buscar. Ele é o nosso depósito. E esse Espírito que nos alimenta, Jesus disse que esse Espírito vem ao mundo para glorificar a Ele. O Espírito vem glorificar o Filho. Portanto, enquanto nossa carne glorifica, adora e deseja as coisas criadas, o Espírito nos capacita a glorificar, adorar e ansiar por Jesus. Eu sei que você já viveu tempos assim, ou talvez esteja vivendo, e glória a Deus por isso, tempo em que você está amando Jesus, e você quer conhecer mais, você está olhando o relógio, poxa, vou precisar parar de ler a Bíblia, porque agora eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que retomar uma atividade, mas mais tarde eu vou poder voltar e ler mais a Bíblia e conhecer mais como o Senhor é maravilhoso. Você, com certeza, já chorou diante da palavra, vendo o poderoso poder de Deus, o poder salvador, o poder maravilhoso. E a questão é que, por vezes, isso já não nos move mais. Batalha, carne e espírito. O que o Espírito faz? O Espírito nos conduz até Cristo. O Espírito nos conduz a glorificar a Cristo. Você vê, quem ama Jesus, ele vem, ele se alegra, ele está feliz. Ele está caminhando e por vezes passando por dificuldades, mais confiantes. Cristo está comigo, isso é obra do Espírito Santo, queridos. Deseja revelar a nós a beleza e a grandeza de Cristo. O Espírito deseja nos mostrar Cristo e nos transformar a imagem dele. Viver do jeito do Espírito é o que mais um cristão deve desejar. Nossa nova natureza, ela anseia por isso. Mas nossa natureza pecaminosa continua a gerar desejos alternativos e concorrentes. Você entende? É todo o tempo. Você está bem, você está amando Jesus, mas ali tem uma fontezinha podre, borbulhando desejos concorrentes. Você está olhando a Bíblia, você está lendo a Bíblia, você está amando isso, mas de repente toca uma mensagem no WhatsApp, você vai para o WhatsApp, do WhatsApp você vai para o YouTube, 2 horas se passaram você assistindo bobagem. É isso. Mas aí você está no YouTube assistindo bobagem, o Espírito fala, volta, e aí você volta e você começa a ler a Bíblia e você fala, que coisa maravilhosa, olha o que eu estava fazendo, estava aqui perdendo tempo com essa bobagem, e Cristo está aqui, aí de repente vem outro desejo, vem outra ideia, vem algo concorrente, para poder tirar o seu foco novamente. Nós vivemos desta forma, constantemente.
Paulo vai nos mostrar aqui como que a carne funciona. Ele estabelece um paralelo no versículo 16 e 18. Olha o que ele vai dizer. Vivam pelo Espírito. De modo algum satisfarão os desejos da carne. Então viva pelo Espírito para não satisfazer o desejo da carne. 18. Se vocês são guiados, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então Paulo ele vai fazer um paralelo aqui. Devemos andar no Espírito e ser guiado pelo Espírito, em vez de escolher satisfazer a carne e estar debaixo da lei. Semana passada nós tratamos amplamente sobre essa questão da lei, que é o desejo de nós sermos os nossos próprios salvadores. Satisfazer a carne ou estar debaixo da lei são termos que apontam na mesma direção. Isso nos diz algo sobre os atos da carne, mas também sobre as motivações. Não só que ela desobedece a Deus, mas porque ela deseja desobedecer a Deus. Você entende que a gente está cavando? Nós entendemos que, olha, o Espírito e a carne estão lutando uma contra a outra. A carne deseja satisfazer o pecado, o Espírito deseja satisfazer, ou melhor, glorificar a Cristo, nos mostrando Jesus, nos levando a glorificar. Então a carne nos leva a glorificar as coisas criadas, o Espírito nos leva a glorificar a Cristo. Mas por que nós queremos então, e por que a carne luta tanto para nós glorificarmos as coisas criadas? Exatamente porque eu disse aqui, não só nos leva a desobedecer, mas por quê? Por que ela deseja nos levar a desobedecer? Como já dissemos, a carne deseja nos dominar, nos tornando nossos próprios salvadores e senhores. Aí está a raiz. O ponto principal é esse. Você se tornar o seu salvador. Lá no Éden, capítulo 3, nós vamos ver isso. Coma do fruto e você será igual a Deus. Por que a carne ela quer tanto nos aprisionar? Porque ela quer nos aprisionar dentro desta ilusão de que nós podemos ser nossos salvadores. Nós podemos satisfazer completamente as nossas necessidades. Mas é uma mentira. Mas ela luta constantemente e nós, por vezes, caímos nessa mentira. O coração da carne funciona debaixo da lei. Rejeita o dom gratuito da justiça e da salvação. E continua a buscar a versão própria, tanto de salvação quanto de justiça. É isso que a carne está fazendo. Buscando a nossa própria versão. Escreva a sua história de salvação. Seja o seu próprio salvador. E está tudo tranquilo, é o que a carne está dizendo. Escreva a sua história. É do seu jeito, você é o centro. Você é o que importa. Essa é a mensagem da carne, essa é a mensagem do pecado, essa é a mensagem do inferno. Paulo ele vai continuar. O motivo de nossa desobediência é sempre a falta de confiança na graça e na bondade de Deus. Por que a carne ela consegue nos influenciar tanto? Por quê? Porque por não conhecermos Jesus Cristo, por não termos uma visão clara de quem Deus é, não confiamos nele. E aí a carne vem até nós e ela diz, vai confiar? É por fé. Mas eu tenho aqui algo prático, algo palpável para você. Está esperando essa alegria eterna que virá em algum, e será que virá mesmo? Mas você pode se alegrar aqui com a pornografia, você pode se alegrar com o adultério virtual, você pode se alegrar com embriagando os seus sentidos, e agora? Você vai esperar uma alegria futura, se você pode ter essa alegria agora? A carne trabalha exatamente aí, na falta de confiança de que Deus é suficiente. Quando nós caímos, queridos, quando nós pecamos, quando nós cedemos às obras da carne, o que nós estamos dizendo é, eu preferi confiar em mim mesmo, ao invés de depositar a minha confiança em Deus. O que nós estamos dizendo é, eu não confio completamente em Deus, então eu preciso ceder e satisfazer essas necessidades, porque eu não sei se eu confio de fato. É isso que nós estamos dizendo. Esse é o problema de nós vivermos
pela carne. É um desejo de proteger e guardar nossas próprias vidas por intermédio da autossalvação. Nós queremos nos proteger e antecipar toda a alegria. Mas que alegria? Quem está dando essa alegria? O pecado. O pecado gera o quê? Morte. Quantas vezes você foi lá e pecou, né? Não confiou em Deus, se entregou ao pecado e depois de pecar, tristeza, agonia, dor, depressão. Quantas vezes? Mas aí você diz o seguinte: não peco mais. Caí aqui. Caí. Vou cair mais. Porque eu sei a consequência. Mas um tempo depois o pecado volta. Ele fala assim: ei, aqui de novo. Dessa vez vai ser diferente, tá? Aquela vez você ficou aqui, agora não. E aí você vai lá e não confia novamente. Pega. E o que vem depois? Tristeza, agonia, dor. Essa é a obra do pecado. E aonde ele está trabalhando, se não conhecemos a Deus? Não confiamos em Deus. Não confiamos completamente no Senhor. Estar debaixo da lei é conhecer o pecado que habita em nós, a depravação da natureza humana, a podridão da natureza humana, mas sem poder de lutar contra. Entende? Estar debaixo da carne é enxergar tudo isso. O homem é mau, é podre, pecador, mas é totalmente impotente de lutar. Não pode fazer nada. Paulo, então, vai nos mostrar na prática algumas, né? Ele não vai trabalhar todas, mas vai falar sobre as obras da carne, versículo 19 a 21. E ele vai dividir essas obras da carne. Mas uma coisa interessante aqui, que talvez quando você pense em pecado, você pense em ação, né? Mas essas obras da carne não são apenas ação, atitudes, mas também pensamentos. Observe que essas obras não são todas ações. As atitudes também funcionam como superpoderes, ou melhor, superdesejos da carne. Versículo 19, ele utiliza três palavras para mostrar a obra da carne na área sexual. Imoralidade, que é a relação sexual entre pessoas que não são casadas, pecado. Eu sei que isso está em desuso, né, na igreja de Cristo bíblica e saudável não, queridos. Sexo antes do casamento, pecado. Pecado. Impurezas, práticas e relacionamentos sexuais não naturais. E indecências, né? Sexualidade descontrolada, um problema seríssimo, inclusive, dentro das igrejas, né? A sexualidade descontrolada, isso desbocando lá em pornografia e tantas coisas horríveis que não glorificam a Deus, satisfazem a carne, demonstram falta de confiança que Deus pode satisfazer e ser prazeroso para nós. Há duas palavras no versículo 20 relacionadas à religião, que ele fala idolatria e feitiçaria. Então, não só na área sexual, mas a carne também batalha na área religiosa. Ele usa idolatria e feitiçaria. E aí você vai pensar, feitiçaria, pastor? Idolatria é tentar arrumar um substituto para Deus. Então, idolatria, aqui não está falando de santos, de madeira, gesso, não. Ele está falando de tudo aquilo que nós colocamos em nossa vida como substituto para Deus. Eu já disse alguns: o prazer, o dinheiro, a família, os bens, os diplomas e tantas outras coisas. Mas olha só, quando ele fala de feitiçaria, ele está falando aqui da tentativa de falsificar a obra do Espírito Santo. Olha como que isso é pesado. Todos aqueles que de alguma forma tentam falsificar a obra do Espírito Santo, eles estão agindo pecaminosamente através de feitiçaria. Versículo 20, aparece 8 palavras que vão descrever como a carne destrói relacionamentos. 4 delas são atitudes destrutivas: ambição egoísta, competitividade, eu sou o primeiro, parem a pouco, meu pirão primeiro, sou eu e eu em primeiro lugar. Ambição egoísta. Inveja, desejo pelo que é do outro.
ciúmes, apego exagerado por algo e rivalidade. E 4 descrevem o resultado dessas atitudes: inimizades, né, ser polêmico, provocar brigas, ira, explosão de raiva, discórdia, divisão entre pessoas e partidarismo, formar grupos que vão trazer rivalidades. Então ele traz 8 obras da carne, e aí você pode avaliar na sua vida, né? Eu gosto de eu sou irado, eu gosto de fazer grupinho. Não, vem cá, esse aqui é o meu pessoal, isso aqui a gente vai fazer porque nós fazemos melhor, eles não sabem fazer também. Gosto de discórdias. Tem gente que gosta de criar problemas entre pessoas. Posso avaliar através dessa lista, né? Por fim, as 2 últimas se referem ao abuso de substâncias usadas para nossa diversão, né? Bebedeiras ou glutonaria, em algumas versões orgias, né? Que eram reuniões onde eles comiam, onde eles bebiam, passavam da conta e aquilo se tornava um ídolo para eles. Eles estavam sempre envolvidos nessas questões. A advertência de Paulo, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Por quê? Simples, porque o salário do pecado é a morte. Ele trata da prática habitual, premeditada, em vez da prática ocasional, que acaba sendo motivo de arrependimento. Ele está falando disso, pessoas que praticam essas coisas constantemente, premeditam para poder. Mas então ele passa para aqueles que são guiados pelo Espírito. Sermos guiados pelo Espírito é sermos transformados na pessoa que Deus deseja que sejamos. Paulo sempre escolhe uma imagem com grande cuidado. E essa imagem tem por objetivo, né, tornar mais claro aquilo que ele está falando. Ele trata da obra da carne, mas depois muda para fruto do Espírito. O termo fruto nos leva para o mundo da agricultura e nos revela 4 fatos sobre como o Espírito opera. Então, para que eu tenha o fruto do Espírito e entenda, né? Fruto, não frutos, não são vários, é um apenas. Para que eu tenha o fruto do Espírito. O crescimento do fruto do Espírito, ele é inevitável. Se você é alguém liberto, você tem o fruto do Espírito. Vem junto, vem no pacote. Quebrou os grilhões, recebeu o sopro de vida, seu Espírito ganha vida, você tem o fruto do Espírito. E o crescimento do fruto do Espírito é inevitável para cristãos. Se você é um cristão, haverá crescimento. O fruto vai crescer. É inevitável. Isso nos serve de incentivo quando pensamos no quanto a nossa carne parece difícil de ser vencida. Mas além do incentivo, também nos traz uma preocupação. Se sou cristão há tanto tempo, há fruto crescendo na minha vida? Se eu sou cristão há 1, 2, 10, 15, 20 anos, o fruto do Espírito está crescendo na minha vida? Eu não vou tratar do fruto, né, da manifestação desse fruto, mas eles são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu sou alguém que tem domínio próprio. Eu sou alguém que tem hoje domínio próprio mais do que eu tinha há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Eu sou alguém amável. Ou eu sou alguém que sempre tem uma palavra agressiva, uma palavra que ao invés de aproximar as pessoas, afasta as pessoas. Mas eu estou melhor do que eu estava há anos atrás. Eu sou muito mais amável hoje do que eu era antes. Ou eu sou uma pessoa de paz, busco a paz, ou sou aquele que quando vejo pegando fogo ali, ao invés de eu jogar água, eu jogo uma gasolinazinha. Inclusive falou isso aí de você algumas semanas para mim aí, para inflamar ainda mais. Você entende? Você tem esse fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa manifestação do fruto, ela é inevitável, mas deve gerar em nós uma pergunta. Se eu sou cristão há tanto tempo, esse fruto crescendo, essas características crescendo na minha vida, somos salvos pela fé, não por darmos frutos, mas não somos salvos para uma fé ou pela uma fé que é infrutífera.
Se você permanece do mesmo jeito, 2, 3, 5, 10 anos, querido, tem alguma coisa errada. Provavelmente com a sua conversão. Provavelmente você foi enganado e alguém disse, está tranquilo, tu é convertido, e você não tem preocupação nenhuma em crescer, conhecer o Senhor e ter o fruto crescendo na sua vida. Uma pessoa salva pela fé será em quem o fruto do Espírito cresce. Amável, palavras doces, palavras temperadas, que busca paz, que tem domínio próprio. É isso que o texto nos ensina. Também que o crescimento espiritual é gradual, tu não vai sair de 0 a 100. Assim como uma criança, você vai crescendo, mas precisa crescer. Ninguém consegue ver o crescimento de uma batata, de uma cenoura, ninguém consegue ver. Mas se pode medi-lo depois de algum tempo. Está lá dentro, aipim, tu botou lá o ramo lá, o negócio, plantou, você não sabe o tamanho que está aquela raiz, mas depois de um tempo você pode ir lá, tirar, medir, ver, cara, teve crescimento bom. Da mesma forma, talvez não consigamos medir esse crescimento, não consigamos ver esse crescimento, mas vamos poder, através das circunstâncias, medir esse crescimento. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que você está no trânsito aqui, quem dirige, aí você era alguém raivoso no trânsito, aborrecido, te fechava, te xingava, e aí você agora é um cristão. Maravilha, liberto. E agora tem o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito se manifesta onde? No trânsito. E aí um carro te fechou. E aí, naquele dia, ao invés de xingar, brigar e arrumar problema, você ficou em paz. Você ficou, desculpa. E aí você pensa o seguinte, eu jamais seria tão paciente. Não é olha o crescimento. Eu cresci. Por quê? Porque há anos atrás eu ia atrás desse cara, eu ia xingar, ia brigar, mas não, eu estou em paz. Desculpa aí, cara, fechei aqui, não, tudo bem, e pronto, olha o crescimento. Através de uma situação você mediu. Isso mostra que o fruto está crescendo. O tempo todo ele está crescendo. Talvez você não consiga ver esse crescimento. Mas de repente brigava em casa, era alguém raivoso dentro de casa, e aí agora é um cristão. E agora não tem mais aquelas palavras duras. Agora as palavras são amáveis. Agora tem controle. Explodia por qualquer coisa. Mas agora é controlado. E você começa a medir o crescimento. Poxa, está havendo mudança. Ou talvez até a própria família, colegas do trabalho, pessoas da igreja dizendo, cara, você mudou, você está mudando. Que bênção. Por quê? Porque o crescimento ele é gradual. O Espírito, o fruto do Espírito, tem as suas raízes internas. Isso não tem a ver com traços de personalidade, o fruto do Espírito, tá? Mas com transformação profunda. Pense na maçã, né? Vamos pensar numa maçã. A maçã dá vida à árvore. A maçã dá vida à árvore, Marcelo. Não? Ficou em dúvida, né? Você viu? Não, ela ficou em dúvida. Se você pegar uma macieira, um pé de maçã morto, e começar a amarrar maçã nos galhos dela, ela vai voltar a viver? Não. Porque o fruto não dá vida à árvore. É exatamente a árvore que dá vida ao fruto. Então nós precisamos entender que as raízes são profundas. A vida produz o fruto e não o contrário. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos a tendência a avaliar as pessoas a partir dos frutos. É por isso que às vezes a gente olha alguém que não é crente, o cara é ateu, mas o cara é correto no seu trabalho, é um cara corretíssimo, e você fala assim, só precisa de Jesus, só precisa levantar a mão na igreja, como se um posicionamento moral, os frutos fossem indício de vida. Não, o cara é correto, o cara só precisa na igreja levantar a mão. Paulo está dizendo que não, você não deve avaliar alguém pelos frutos, porque o fruto não dá vida à árvore.
Por vezes enxergamos os dons como sinais de obra do Espírito. Mas a Bíblia nunca faz isso. Exemplo, Judas e Saul foram usados para profetizar e realizar milagres, mas tinham seu coração totalmente corrompido, não foram renovados pelo Espírito. Dons pode e não, ou não, né, operar a partir de um coração transformado pela graça. Mas o desenvolvimento do fruto do Espírito só pode acontecer em um filho de Deus. O teste de que o Espírito realmente habita em você, como filho de Deus, é o desenvolvimento do fruto do Espírito. É essa listinha na nossa frente todos os dias. É essa lista, não são dons. Pastor Augusto diz algo interessante. Não quero saber quantos milagres você fez, quantos cegos enxergaram por conta da tua oração, quantos enfermos foram curados. Eu quero saber como você trata a sua esposa dentro de casa. Como que esse fruto do Espírito se manifesta dentro das suas relações. Como você trata seus pais. Como você tem esse autocontrole, essa paz, essa amabilidade, essa bondade dentro das pessoas da sua igreja. Como que o fruto? Então, nossos olhos não estão nem em posicionamento moral e nem em dons. Fala mistérios, faz isso, sapateia e tal. Pode ser o Espírito Santo, pode não ser, cura e tal, e não sei o quê. Paulo está dizendo, deixa isso de lado. Você quer ver se tem vida? Olhe para o fruto do Espírito. Olhe para essas manifestações. Olhe para a paz. Olhe para a alegria. Olhe para o amor, para a paciência, para a amabilidade, para a bondade, para a fidelidade, para a mansidão e o domínio próprio. E o crescimento, ele é simétrico, tá? E aí é outra questão, e eu já estou terminando. Pastor, eu sou alguém que amo, mas não tenho autocontrole, não. Muito amor, autocontrole nenhum. Paulo está ensinando, queridos, que é um fruto só, não são vários frutos. Não são vários frutos. E esse fruto, eles vão crescendo, e essas características do fruto, elas crescem juntos. Elas são simétricas. Elas estão na mesma linha. Você vai crescendo junto. Mas a gente pensa, eu tenho muito amor e pouco controle, eu tenho muita amabilidade, mas um pouco de ira, muita ira e muito amor. Não, você tem que ter todos. Crescem juntos. Eles vão seguindo juntos. Algumas pessoas, elas podem até entender assim, mas eu conheço alguém que é muito amoroso, mas, queridos, fruto do Espírito, eles crescem juntos. Você vai ganhando, você vai recebendo de Deus e eles vão avançando igualmente. Eu concluo então nessa noite. Como desenvolver então esses frutos do Espírito? Esse fruto do Espírito. Como então o fruto do Espírito pode crescer em nossas vidas? Paulo vai nos mostrar, por exemplo, versículo 24. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne. Precisamos nos lembrar completamente a quem nós pertencemos. Não pertencemos mais à carne, não pertencemos mais ao pecado, pertencemos a Cristo. Tudo dele é nosso. Nossa aprovação pelo Pai não depende do nosso caráter, das nossas ações, mas do próprio Cristo. Somos livres para reconhecer onde cedemos terreno para a carne. Livres para confessar aonde não temos buscado acompanhar o Espírito. Livres para perceber aonde confundimos nossos dons ou caráter com o fruto do Espírito. Mas nós pertencemos a Cristo. E este pertencimento nos dá a liberdade de dizer, Deus, eu não tenho buscado o Senhor. Eu não sei se você já orou assim, eu já orei assim. Falei, Deus, eu não tenho prazer em ler a tua palavra. Eu preciso ter. Em momentos da vida, se você é alguém que sempre tem prazer, glória a Deus pela tua vida. Mas já teve momentos que eu não tinha, e eu precisei me ajoelhar e dizer, Deus, eu não tenho prazer de ler a Bíblia. Eu não tenho desejo, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu preciso ter. Então, por favor, Senhor, trabalhe em mim, para que eu tenha prazer. E aí, Deus age, Deus faz. E nós temos liberdade para isso. Deus, eu tenho sentido aqui. A carne tem me vencido aqui. E então nós vamos vencendo. Pertencemos a Cristo crucificando a carne, junto com as paixões e desejos. Crucificar a carne é identificar e destruir os nossos ídolos. Aonde você tem caído? Normalmente é num lugar só. Normalmente o diabo sabe qual é a ferida e ele vai sempre nela. Sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. O que é crucificar a carne? É identificar e destruir esse ídolo.
Significa pôr fim ao poder dominante e atraente que o ídolo tem na sua vida, destruindo a sua capacidade de agitar e influenciar pensamentos e desejos. Em último lugar, precisamos andar sob a direção do Espírito, e assim os frutos vão se desenvolver. Eu pertenço a Cristo, eu vou identificar os ídolos que existem na minha vida para clamar ao Senhor que os destrua, eu vou resistir e lutar contra eles, e eu vou andar sobre a direção do Espírito. Versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andamos pelo Espírito. O Espírito é uma pessoa viva que glorifica a Jesus. Uma vez que encontramos especificamente as falsas crenças da nossa carne, que geram super desejos e nos levam a pecar, devemos substituí-los por Cristo. Queremos prazer. Está encontrando prazer aonde? Pornografia. Vai buscar prazer em Cristo. Peça a Cristo que seja o seu prazer. Estou encontrando significado aonde? Na minha profissão. Vai buscar significado em Cristo e seja quem Cristo te criou para ser. Eu tenho buscado significado aonde? Nas posses. Vai clamar ao Senhor para que Ele seja o seu tesouro mais precioso. E assim você entende, é substituir. Andar no Espírito é fazer isso, é substituir esses falsos ídolos pelo Senhor. Esse não é apenas um exercício intelectual. Devemos cultuar a Cristo com a ajuda do Espírito, até que nossos corações o considerem mais belo e desejado do que o objetivo que sentíamos anteriormente. Fazendo isso, decretamos a morte da nossa velha natureza carnal, abrindo espaço para o fruto do Espírito se desenvolver em nossas vidas. Estamos prontos, queridos, para a batalha que devemos batalhar e clamar pela misericórdia de Deus, para que o fruto do Espírito cresça e, no final, possamos nos encontrar com Jesus na Nova Jerusalém. Mas aqueles que vivem para satisfazer a carne pelas obras da carne, Paulo diz, não herdarão o reino de Deus. Que isso te preocupe e que você vá aos pés do Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. Que o seu nome seja glorificado, que a sua palavra é aplicada a cada coração. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos